Olá, galera da aulalivre.net, tudo bem? Com vocês, Paulo Almeida. Vamos para mais um encontro cultural. Revolução Industrial. De cara, não tenha dúvida, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Paulo Almeida não foi na França? Não, na Inglaterra, certo? Vamos lá então, passo a passo. O que nós temos? Revolução Industrial, século XVIII, mais precisamente 1750, na Inglaterra, tranquilo? Olha aqui, Inglaterra, século XVIII e um processo. Por que processo? Querido aluno, qual é o conceito de processo? Processo é uma construção. Quando se fala em processo é porque não tem uma data fixa, certo? Processo de independência do Brasil começa lá em 1808 com a vinda da família real. Vem comigo, olha aqui, o que nós temos na Inglaterra? De 1750 a 1860, a Revolução Industrial desenvolveu-se na Inglaterra através da indústria têxtil e da introdução da máquina a vapor. O que é isso, a indústria têxtil? Tu tinha uma fábrica com 300 mulheres trabalhando nessa fábrica. Máquina de tear manual. As mulheres passavam um fio de algodão na máquina e elas faziam esse movimento com a máquina e o tecido ia saindo inteiro. Essas mulheres trabalhavam 16, 18 horas por dia nessa fábrica. Muitas dormiam até mesmo embaixo das máquinas. Tinham que esconder a gravidez. Porque se o capitalista soubesse que ela estava grávida, botava pra rua na hora. Não tinha direitos trabalhistas, não tinha direitos como os temos hoje, certo, galera? Então algumas chegavam a dar luz embaixo da máquina, certo? E o que acontece? É claro que essas mulheres incomodavam. Porque essas mulheres queriam o quê? Melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores salário, queriam um domingo remunerado, enfim. E o que vai acontecer? Elas estão incomodando. E o capitalista quer o quê? Produção, 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 produção. E aí o que faz o capitalista? Acumulando capital, ele vai investir num cientista chamado James Watt. Lembra o James Watt? O cara que vai dar uma aperfeiçoada na máquina a vapor. Como é que funciona uma máquina a vapor? Dá uma olhadinha aqui no quadro que o Almeidinha vai te explicar mais ou menos. Às vezes o cara anda de moto, de carro, de ônibus e não sabe como funciona. Muito bem, o que fez o James Watt, galera? Olha aqui, uma caixa de ferro oca por dentro. E aqui em cima tem um escapamento. Olha a surdina do carro, da moto, do caminhão, certo? E aqui dentro ele coloca uma outra caixa de ferro. Piston ou pistão? Pistão, né? Piston é um instrumento musical, certo? E ela é uma máquina a vapor. Os ingleses estiveram na China e descobriram que os chineses tinham uma pedra preta que pegava fogo. O que é isso? Carvão mineral. Depois os ingleses vão descobrir que o subsolo da ilha deles na Inglaterra é rico em carvão mineral. Então ela é uma máquina a vapor. Muito fogo, muito fogo, muito fogo, muito fogo, muito fogo, muito fogo aqui dentro. Isso vai criar um ar quente, um vapor. Levanta o pistão, sai o ar quente pela surdina, tá vendo? Chaminé da Maria Fumaça do trem. Cai o pistão, mais fogo, 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 vapor. O que faz o James Watt? Ele vai botar um braço mecânico aqui. E aí, tá ligado? Consegue enxergar? Essa máquina a vapor vai fazer esse movimento. Então, no momento que ela trabalha e faz esse movimento, eu ligo esse braço mecânico na máquina de tear. Se eu tinha 300 mulheres na fábrica agora, eu boto 299 para a rua. Eu demito, eu mantenho uma mulher só que vai passar o fio de algodão e os carinha lá dele carvão mineral tocando a minha máquina. Tu viu o Titanic? Lembra do filme Titanic? Titanic tinha 4 máquinas dessas. Lembra aquele amor todo? Que mulher terrível aquela do Titanic, lembra? Ela era noiva de um ricaço milionário, né? E aí gostou do magrão, chinelo, que não tinha nada. Tu lembra quando ela foge com ele pelo navio? Ela passa por essas máquinas. Aparecem os caras sarados, mas todos sujos de carvão. Tu lembra que ela vai pro depósito que tem um carro? E ela entra pra dentro do carro com ele? E aí os vidros embaçam e ela bota a mão no vidro. Lembra? Então, olha aí, o Titanic mostra a máquina a vapor. 1912 é a história do Titanic, tá? Então vejam bem, com a introdução, a indústria têxtil, introdução da máquina a vapor, o capitalista vai produzir com grande qualidade, com mais produção e com menos custo, que é a mão de obra. E o trabalhador? Bom, o trabalhador é um mero detalhe, certo? Então, olha aqui, nós temos o quê? Não te esquece, de 1750 a 1860, na Inglaterra, os capitalistas vão esconder essa máquina. Só eles têm essa máquina que produz muito bem. De 1860 a 1900, difundiu-se na Europa. Galera, olha aqui, na ordem dos países que eu coloquei aqui.
Vai se difundir na Bélgica, depois na França, depois na Alemanha, na Itália e no final do século na Rússia, tá? Como é que vai se difundir? 2 capitalistas belgas estiveram na Inglaterra, viram essas máquinas funcionando e eles fizeram um croquis, fizeram um desenho. E aí eles vão copiar, certo? Então difunde-se na Bélgica, na França e depois na Alemanha. Galera, a Alemanha, ela vai fazer a sua industrialização mais tardia. Ela se unificou tardiamente. Daqui a pouco nós vamos ter uma aula sobre a unificação da Alemanha, que é o que vai nos levar à Primeira Guerra Mundial, certo? 1871. E o que acontece? Quando a Alemanha faz a sua unificação e a sua Revolução Industrial, ela dá um salto de qualidade tremendo nessa Revolução Industrial, certo? Porque nós tivemos um Kaiser na Alemanha chamado Frederico II. E Frederico II investiu pesado na educação dos jovens. Ele investe pesado nos jovens na Alemanha. Ele leu 2 iluministas, Voltaire e Rousseau. E Voltaire e Rousseau diziam que um país que não investir na educação dos seus jovens vai ser um país fraco e atrasado e dominado pelos outros. E o país que investir vai ser de primeiro mundo. E o que acontece, galera? Olha só, presta atenção nessa Revolução Industrial. Na Alemanha, enquanto a Inglaterra precisa de colônias para plantar algodão, para ter um fio de algodão para fazer tecido, na Alemanha eles inventaram o poliéster, que é um fio produzido em laboratório. Enquanto a Inglaterra precisava de colônias para ter corante natural para atingir o tecido, a Alemanha inventou o corante químico. Olha o salto de qualidade, olha o que é você investir na educação dos jovens de um país, certo? Então a Alemanha, logo depois a Itália. E no final do século a Rússia com a sua Revolução Industrial. Paulo Almeida, só um pouquinho. Meu professor no colégio essa semana falou que a Rússia em 1917 sai da Primeira Guerra num estado feudal. Tu vem dizer na aulalivre.net que houve uma revolução industrial na Rússia? Vem comigo. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Tu quer ver, ó? Capitalistas ingleses e capitalistas franceses juntaram capital, dinheiro e criaram as primeiras multinacionais da história. Então, capitalistas ingleses e capitalistas franceses juntam grana e montam as primeiras multinacionais da história, fábricas dentro da Rússia. Mas por que fábricas na Rússia, Paulo Almeida? A Rússia, nesse período, ela já tinha uma superpopulação. A Rússia, nesse período, ela tinha 144 milhões de habitantes. E o que representa para capitalista uma superpopulação? Mão de obra barata para explorar, mercado consumidor. E um detalhe, a Rússia rica em ferro, carvão mineral, outros minérios e petróleo. Por que tu acha que Hitler, na Segunda Guerra, olhava para a Rússia e Hitler dizia: a Rússia é o espaço vital para a Alemanha crescer? Por que tu acha que Hitler vai por cima da Rússia? Tá aí, ó, a questão, certo? E o que nós temos aqui? Nesse período de 1860 a 1900, nós chamamos de Segunda Revolução Industrial, porque aqui surge o petróleo como fonte de energia, o ouro negro, surge a energia elétrica e a locomotiva e o barco a vapor. E para que eles criaram o locomotiva e o barco a vapor, Paulo Almeida? Para as pessoas irem para as praias de férias na Europa? Não, querido, para escoar a produção. Quanto mais rápido o capitalista escoar a produção, mais rápido ele produz, mais lucro ele tem, e aí mais se investe no capitalismo. Tranquilo até aqui? Vamos avançar? Então vamos lá. A partir de 1868 nós temos uma revolução industrial nos Estados Unidos e no Japão. No Japão é chamado a Era Meiji, o século das luzes, quando a Inglaterra entra no Oriente com a sua, levando essa industrialização, tá? E nos Estados Unidos. Brasil teve Revolução Industrial, Paulo Almeida? Não, Brasil não teve. No Brasil se compra sucata de fora. Vem tudo de fora para cá. Não houve uma Revolução Industrial. No Brasil começa a indústria de base com Getúlio Vargas, tá? Que a gente vai ver mais tarde. De 1900 aos nossos dias, o que nós temos? Várias inovações. Informatização da produção. Tu sabe quantas vagas de trabalho um computador tira de emprego? Informatização. Automatização da produção. Máquina e máquina de fazer máquina e fazer mais máquina. Já foi numa fábrica hoje em dia? Por isso que não gera emprego, certo? Meios de comunicação de massa. O rádio surge como meio de comunicação de massa. Ali, ó, no final, aqui na transição do século XIX para o XX, surge a televisão, né? Meios de comunicação de massa. Olha aqui, ó, estamos conversando através de um meio de comunicação de massa. Estou entrando nos lares de vocês tranquilamente, tá vendo o avanço? Sociedade de massas. O homem é expulso do campo, vai para o centro urbano, certo? Tu já viu Tempos Modernos de Charlie Chaplin? Dá uma olhadinha em Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que ele mostra isso aqui.
Ele tem uma cena que o Charlie Chaplin mostra o povo saindo do metrô para ir trabalhar na fábrica e ele corta a cena e bota um monte de ovelhinha, tá vendo? Dá uma olhada, Charlie Chaplin vai falar sobre isso. Sociedade de massa. E aí a energia atômica, certo? E é claro que tu tem que ter claro que com a Revolução Industrial surgiu uma nova classe social, o proletariado. Galera, o termo não é marxista, não é do século XIX nem do século XX. Proletário era a casta mais pobre que havia na Roma Antiga. Que a única coisa que eles faziam era o quê? Filhos. Daí prole, certo? E esses filhos vão ser colocados no mercado de trabalho junto com seus pais. Então aqui a nossa Revolução Industrial do século XVIII. Fui claro? Me fiz entender? Desculpe as bobagens e um beijo do prof.